A gente está acompanhando de perto e, aliás, a Elisa, no final de semana, Pitoli, tem novidades do caso Carvajal que a gente pode contar para o ouvinte da Auriverde, né? E eu disse, ok. Sob todo o risco que a gente corre, porque entendo eu que as informações poderão mais uma vez chacoalhar internamente, né, o país, o Brasil, mas a Auriverde não pode fugir, né, dessa sua responsabilidade. Lembrando que no dia 1º de agosto, próximo passado, por exemplo, nós decidimos ouvir aqui mais uma vez, aliás, foi a primeira vez na Auriverde, né, falar sobre a questão da Vazatoga e Tagliaferro. Eduardo Tagliaferro conversou com a Auriverde no dia 1º de agosto. Veja, com informações, na sequência passou por comissões no Senado, comissões na Câmara, importantíssimas. E são assuntos que nós não podemos deixar passar, não podemos esquecer. Então a gente está de olho no Tagliaferro e agora também tem essa informação que chega a partir da jornalista Elisa Robson, a corajosa e perseguida Elisa Robson, que vai conversar conosco. Edson, me diz, está tudo certo? Ok, está habilitando ela ali, ela está de volta à sala para poder conversar conosco, espero já com o áudio restabelecido. E entenda, no sábado, quando me procurou a Elisa, conversamos, não com muita frequência, mas sempre que necessário, Elisa falou, Pitoli, eu só me preocupo por você estar no Brasil, mas se você estiver disposto a tratar do assunto, a minha resposta foi, eu topo, que horas? Está aqui a mensagem para quem quiser ver. Eu topo. Que horas? Elisa, eu não sei se você me ouviu antes, mas é uma honra poder te ver e te ouvir por aqui. Estávamos ansiosos pela sua chegada. Elisa, primeiramente quero saber como você está. Está tudo bem, Elisa? Tudo bem, meu amigo. Muito prazer estar aqui com você novamente, né, conversando depois de muito tempo. Desculpa aí o probleminha técnico, mas Relaxa. conseguimos. E um oi para todo mundo que está aí com você, para o pessoal, para sua audiência. E eu estou bem, graças a Deus, aqui enfrentando os desafios, né, de uma pessoa que está em exílio, mas estamos trabalhando, seguindo em frente. Exatamente, Elisa, e antes de tratar das questões envolvendo o Hugo Carvajal, é importante ressaltar, você também é uma perseguida desse sistema que está em vigor no Brasil, né, Elisa? Sim, eu fui obrigada, né, a pedir este asilo aqui nos Estados Unidos, e isso foi um pouco antes ainda do pessoal, foi em 2023 que eu vim para cá, porque realmente as coisas ficaram muito complicadas aí no Brasil e foram escalando, né? Eu recebi uma primeira ameaça quando estava ainda aí no Brasil, no começo do ano de 2023, e as coisas começaram a ficar cada vez mais tensas, né? Mais preocupantes, eram telefonemas, eram indiretas e depois começaram a ser diretas, até que culminou mais recentemente com Alexandre de Moraes fazendo tortura com uma pessoa que trabalhou para mim, uma assessora que trabalhou para mim, a ponto de... porque eles queriam muito que ela entregasse o meu endereço, onde eu morava aqui nos Estados Unidos. Então, Alexandre de Moraes fez todo tipo de pressão e essa pressão foi aumentando, escalando, até que a gente está num ponto assim, bastante crítico em relação ao Brasil. E onde nasce essa perseguição? O motivo dessa perseguição, Elisa? Eles alegam que foi o meu livro, né? Eles dizem que o livro foi que desencadeou toda essa história, o que é o Carvajal, né, sobre Carvajal, Lula e o sequestro da América Latina. E eles falam que este livro que eu publiquei lá em 2022, que foi em função dessa reportagem que eu já estava fazendo, pesquisando há um ano atrás, um ano e meio atrás, eles disseram que chegaram à conclusão de que que o meu livro fazia parte da trama do golpe, que era uma peça dessa né, esse imaginário golpe aí que eles criaram essa narrativa. Então, em função disso, eles começaram a fazer essa perseguição e esses absurdos todos aí que nós estamos vendo. Bom, mas o teu trabalho seguiu, né, Elisa? E certamente, para aqueles que não entendem a importância desse trabalho da Elisa, tem essa busca implacável pela verdade a partir do que tem a contar o Hugo Carvajal. E as coisas começam a aparecer, não é, Elisa? Sim, o mais interessante deste momento, Pitoli, é que nós estamos vendo muitas questões se somando.
né? O que eu quero dizer com isso? Carvajal, quando ele foi extraditado aqui para os Estados Unidos, que ele veio da Espanha para cá, ele precisou, obviamente, reorganizar a defesa dele, que era uma que ele estava fazendo lá na Espanha, e aqui é a outra. Então, ele fez a defesa dele, nesse tempo todo, desde 2023 até agora, numa colaboração para que, entregando informações de Maduro em relação aos Estados Unidos. Então, ele foi trabalhando as informações que ele tinha para colaborar com o governo americano, mostrando como, né, a Venezuela, o chavismo, queria prejudicar o povo americano, né, inundando com drogas e tudo mais. Então, durante todo esse tempo, ele trabalhou muito essa parte, né, do conhecimento dele sobre toda essa estrutura. Mas agora nós estamos vendo ele dar um outro passo, que é em relação não só aos Estados Unidos, mas colaborar em relação à América Latina. E aí entra o Brasil. Eu achei isso muito interessante neste momento, porque algumas semanas atrás, quando eu tive acesso a ele lá na penitenciária de Nova York, nós tocamos nesse ponto. Eu conversei com ele exatamente sobre esse ponto. E a América Latina e o Brasil? Eu sei que você está colaborando em relação aos Estados Unidos, que evidentemente que é o principal interesse. Mas o que você tem a dizer sobre o Brasil? Então foi por aí que a gente começou. E aí é o que te traz aqui hoje, né, Elisa? O que você tem para contar para a gente? A Ouro Verde está pronta para te ouvir. Ok, então, quando eu perguntei para ele, quando nós começamos a conversar, que foi uma autorização que não foi fácil, né, para que eu pudesse acessá-lo aqui nos Estados Unidos, não foi fácil porque, evidentemente, ele é uma peça muito importante, né, de todo esse tabuleiro que nós estamos vendo, mas eu consegui ter este acesso em função do trabalho anterior que eu já tinha feito, em função da viagem a Madrid, que eu fui atrás dele lá na Espanha para saber as suas informações. Então, em função daquele momento, eu consegui ter a confiança necessária para fazer agora, dar esse próximo passo, conseguir falar com ele aqui em Nova York. Como que isso funciona, Pitório? Só para as pessoas entenderem melhor. Não basta, né, chegar lá e dizer, olha, eu sou uma jornalista, quero entrevistar o Carvajal. Não é simples assim. Você precisa criar um contato, né, fazer uma aproximação consistente, deixar muito claro o que você está fazendo, e aí ele recebe, o Carvajal lá de dentro da penitenciária, ele escolhe com quem ele vai falar. No momento que ele decide, se ele vai falar com um jornalista da CNN, se ele vai falar, sei lá, com qualquer jornalista Fox News, quem ele for falar, essa pessoa, então, recebe uma autorização. Obviamente, também ela é analisada pelo governo americano para ir em frente com esse trabalho de reportagem. Então, foi o que aconteceu em função do trabalho anterior, né, que foi o meu livro, onde eu descrevi tudo o que aconteceu, como é que foi essa interferência dele, né, Carvajal e Lula e a esquerda latino-americana. Ele decidiu que queria conversar comigo, então, dessa vez. Eu fiquei aguardando, não foi de imediato. Eu fiquei aguardando, eu acho que umas 5, 6 semanas, esse retorno para saber. Até já estava quase perdendo a esperança quando eu recebi o e-mail dizendo que sim, o Carvajal queria falar comigo e que daí o governo americano estava autorizando e abriu daí o canal de comunicação direto com ele, o que foi muito interessante para mim, porque lá em Madrid, o que aconteceu? Lá eu tive que ter a ajuda da advogada, não sei se você lembra, eu mandava as perguntas para ela entrava na sala, conversava com ele e me trazia as respostas. Bom, já foi uma coisa muito, muito importante, eu já fiquei, né, levantei as mãos para os céus que deu esse resultado, mas agora foi muito melhor. Porque agora a justiça americana me permitiu conversar diretamente com ele por meio eletrônico, mas foi direto, sem ter, né, uma ponte ali traduzindo as informações para ele e vice-versa. Então eu consegui conversar diretamente. Esse processo, lógico que ele teve algumas exigências. Uma delas foi de que toda entrevista seria monitorada. Eu fiquei, né, muito feliz por isso, porque eu me sinto mais segura, né, que o governo americano esteja monitorando qualquer conversa, porque é um governo muito sério e muito justo, né, não tem nada a ver com a justiça do Brasil. Então, eu fiquei mais segura, claro que eu aceitei, evidente que eu aceitei, que eles monitorassem toda a conversa, e então nós iniciamos
né, o nosso diálogo. Eu iniciei perguntando para ele, então, voltando agora, o que a gente falou agora recentemente, como ele estava vendo aqui a situação do Brasil, da América Latina, né, nesse novo tabuleiro, agora que tinha Donald Trump. E ele foi muito interessante, porque ele falou que, de fato, ele estava acompanhando tudo, ele sabe tudo o que está acontecendo, mesmo porque ele está tendo intensa colaboração com as autoridades americanas. Então, ele sabe em detalhes sobre Alexandre de Moraes, ele sabe Lula, ele sabe tudo o que está acontecendo no Brasil. E eu falei para ele, bom, agora me interessa muito saber se você tem algo, se você tem interesse em colaborar dentro da sua delação, entregar informações em relação ao Brasil, né? Porque você fez a primeira menção há 3 anos atrás, e agora queria saber se isso continua sendo do seu interesse, se isso faz parte. E ele disse que sim, que seria um grande interesse dele. Por quê? Porque ele se vê como uma pessoa que está, digamos assim, jogando do lado certo. Então, se ele está jogando do lado certo, ele quer derrubar Maduro, ele quer que Maduro caia, e ele quer que toda essa esquerda que apoia Maduro também, né, saia do poder, porque daí ele faz todo o discurso, né, que ele entende que são ditadores, que são pessoas opressoras e que a América Latina precisa ser libertada disso tudo. Então ele tem esse posicionamento hoje, que para nós, né, é bem favorável, e ele demonstrou esse interesse. Quando eu comecei as perguntas para ele, e eu fui direto num ponto que me pareceu o mais importante, queria saber como ele via a questão da PDVSA e da Petrobras. Qual era a conexão? O que ele sabia? Por quê? Porque nós tivemos o retorno de alguns milhões, né, da Lava Jato para os cofres públicos, mas foram alguns milhões, não foi todo o dinheiro que retornou para os cofres públicos. E eu perguntei diretamente o que ele sabia, se ele sabia onde estava esse dinheiro que não retornou. Para onde foi parar? Qual era o caminho desse dinheiro? Né? O que ele sabia dessa trajetória, uma vez que ele sabia tudo sobre como funcionava a PDVSA para financiar os partidos de esquerda na América Latina. Então, se ele tinha essa informação também, qual era essa conexão? Porque a Lava Jato deixou muito claro que a Petrobras foi usada de forma muito semelhante à PDVSA, o mesmo modus operandi, né, de uma forma totalmente legal. Bom, nós conversamos daí bastante sobre todos esses pontos do Brasil. Quando chegou nesse momento, daí ele me pediu um tempo para responder, para pensar e responder. Claro que eu falei para ele que ele tinha todo o tempo do mundo, podia me responder no dia seguinte, dali uma semana, podia me responder mês que vem, né, que ele podia pensar com calma para dar essa resposta. E aí, eu posso continuar? Claro, Elisa, estamos aqui assistindo você, estou te assistindo. Tá bom. E aí ele falou, daí ele pediu esse tempo para pensar nessa resposta, né? Porque obviamente ele estava analisando né, o que ele iria fazer, porque foi um ponto, eu percebi que foi o ponto nevrálgico, digamos, ali da nossa conversa. Pronto, encerramos, né? Fiquei aguardando, aí 4, 5 semanas mais ou menos. E para minha surpresa, daí semana passada, o que Carvajal vem a público e diz? Que ele vai entregar informações sobre como a PDVSA foi usada para financiar, por exemplo, a campanha presidencial de Lula. Então, eu acredito que esse trabalho acabou provocando ele a tomar essa atitude, porque ele diz agora que vai entregar em que circunstâncias? Dentro da delação premiada, a fim de que ele consiga mais benefícios, da redução da sua pena. Ele provavelmente calculou, né, a importância disso, o peso disso neste momento, e ele diz que tem novos documentos em relação a este assunto.
né? Porque até então ele descreveu muita coisa do que aconteceu, mas agora ele diz que tem documentos e que ele vai apresentar estes documentos para a Justiça norte-americana a fim de poder negociar, então, a questão da redução da pena. Faz muito sentido ele entregar para a Justiça e não entregar para uma jornalista, né? Porque ele tem um baita de um problema para resolver, que é a decisão de ficar ou não na prisão de forma perpétua. Então, ele tomou a decisão, obviamente, olhando para ele, né? Olhando para a situação dele, embora eu tenha ficado, assim, muito feliz de quase ter recebido diretamente essa informação. Foi por pouco, mas acho que o mais importante, não é nem que eu tenha, né, viesse a receber, mas o importante é que ele coloque isso na mesa, né, e isso venha a ser uma moeda importantíssima de negociação para ele e para que vai impactar, obviamente, o Brasil e todos esses outros países aí do Foro de São Paulo. Elisa, eu vou concatenar aqui e vou para o campo do achismo já. Mas eu posso entender que esse dinheiro de PDVSA é um dinheiro que foi encontrar um caminho para esquentar um dinheiro de um narco-estado, presidido por um homem que, segundo o governo americano, é chefe de um cartel. Vejo que a PDVSA esquentou um dinheiro do tráfico, e esse dinheiro do tráfico pode ter custeado campanha no Brasil. E quando a gente fala desse movimento, a gente já está falando de algo absolutamente ilegal, porque não pode ter dinheiro estrangeiro patrocinando ou financiando campanha eleitoral no Brasil. E o mais grave, se chegou para patrocinar essa campanha ou financiar a campanha no Brasil, chega através de Caixa 2. Né? E de qual origem? A PDVSA pode ser simplesmente um caminho para esquentar esse recurso, Elisa. Aí que Carvajal se torna, então, essa peça importantíssima. Porque ele, que fazia parte lá, que era um general, né? E tem todo o cartel de Los Soles, que é um cartel que foi formado por, né, generais lá da Venezuela. Eles sabiam como que a coisa funcionava, qual era o caminho, né? E esse caminho ele percorria aí tanto o narcotráfico e se encontrava com a PDVSA, né? Que é isso que Maduro tem recebido de principal condenação. Agora, né, se esse caminho continua mostrando que nessa história entrou Petrobras, entrou campanha presidencial no Brasil, isso daí é extremamente grave, né? E ao que tudo indica, vai acabar chegando a esse ponto. Sim. Mais alguma coisa, Elisa, nesse sentido? Que o Borgo está aqui, tem pergunta, eu também. Mais alguma novidade ou detalhe que você queira trazer? Pode ficar à vontade, Elisa. Não, pode fazer as perguntas. Pois não, Borgo. Bom dia, Elisa. Que prazer falar contigo. Que mulher de coragem. Bom dia. Até obrigada. Desculpa o termo, mas isso é empoderamento feminino. Essa coragem que você tem de enfrentar. Eu confesso que eu estava ansioso aqui para te ouvir. Elisa, eu confesso que eu não tinha visto uma ligação do Maduro com o cartel de Los Soles, né, como chefe ali desse cartel. E recentemente, agora, depois da posse do Trump, né, fez essa ligação com provas, mas coincide também com a prisão e com a notícia de colaboração premiada do Hugo Carvajal. Então a minha questão é que os Estados Unidos está intervindo ali, está tomando, ocupando o Mar do Caribe. Ontem, por exemplo, antes de ontem, né, teve um Hércules que veio dos Estados Unidos para Trinidad e Tobago. A própria embaixada de Trinidad e Tobago fez um alerta para os cidadãos americanos daquele local para não chegarem perto das instalações dos prédios americanos, o que indica cada vez mais a atividade da CIA, né, autorizada pelo Trump. Enfim, há ali uma operação dos Estados Unidos. Você acredita que essas informações do Hugo Carvajal elas foram fundamentais para essa tomada de decisão dos Estados Unidos, dessas operações, de tudo isso que está acontecendo no Mar do Caribe? Quer dizer, tem um embasamento, tem uma base nas informações do Hugo Carvajal? Eu não acredito, eu tenho certeza. Toda a ação que os Estados Unidos estão fazendo em relação a Maduro
ela é toda mapeada por Carvajal. Carvajal que abriu o mapa, ou digamos assim, jogou luz no labirinto para saber o que fazer, como fazer, em que momento. Isso tudo que nós estamos vendo em relação a Maduro, em relação à Venezuela, é tudo em função da delação de Carvajal. As ações, as decisões, as informações, elas são todas provenientes dessa entrega de material que Carvajal fez até agora. E Elisa, tem um ponto que esse final de semana também, Trump classifica Gustavo Petro como um traficante de drogas ilegais. Imagino que isso também deva fazer parte dessa delação de Carvajal, e o envolvimento de Lula, vejo que é inevitável, mesmo porque no primeiro ano de governo Lula, Maduro foi recebido aqui com honras de chefe de Estado. Tivemos uma dificuldade bastante grande de reconhecer, né, o governo brasileiro, né, de reconhecer a fraude no processo eleitoral de julho do ano passado. Ou seja, é quase que inevitável essa ligação de Lula, Gustavo Petro, Kirchner e Maduro, não é? Sim, eles são altamente comprometidos entre si, né? Eles têm uma aliança entre eles. Então, nós estamos acompanhando os últimos discursos de Lula, agora recentemente, falando que outro país não vai falar grosso com o Brasil, que não sei, mostrando que o estresse que ele está ao concluir que os Estados Unidos estão avançando e não vão parar. Eles estão avançando sobre a Venezuela e não vão parar. Eles estão avançando sobre a Colômbia, Gustavo Petro, e não vão parar. E no Brasil, eles já começaram a fazer essa pressão, essa ação. Lula está agindo da pior forma possível, porque ele está agindo da mesma forma que Maduro e que Gustavo Petro. Então, provavelmente, ele vai ter o mesmo destino. A grande chance dele ter o mesmo fim que nós vamos acompanhar ele com Maduro e depois com Gustavo Petro. Fazendo aqui analisando aqui, Elisa, o Hugo Carvajal ele ofereceu a colaboração premiada dele agora, né? E agora, se os Estados Unidos, com base na sua informação, que eu acho de extrema importância, se os Estados Unidos tomou a decisão de ocupar o Mar do Caribe, o sul do Mar do Caribe, autorizar a CIA, quer dizer, dinheiro do contribuinte, submarino nuclear, se tem como base as informações do Carvajal, é tido como certo, então, Pitoli e Elisa, a delação, a documentação, as provas, quer dizer, é uma situação fática, não tem mais da onde fugir, porque com base nessas informações do Carvajal, os Estados Unidos tomam a decisão política de ocupar aquele espaço e até de operações na Venezuela. Agora, estendendo mais, ele chegou a dizer qual que foi o período que a PDVSA repassou o dinheiro para o Lula? Ele falou que foi nas campanhas presidenciais passadas e nessa última também. Não. Ele afirma. Na última agora, nessa... 22, Sim, ele afirma que esta foi feita de forma ilegal, com o dinheiro da PDVSA. Elisa, Edson, agora chegou a hora daquele post. Elisa, você vai se lembrar, quando nós estivemos juntos aqui na Ouro Verde pela primeira vez, ainda como Jovem Pan News Bauru, nós estávamos fazendo um alerta sobre uma campanha que acontecia durante o pleito de 2022, né, que era 13 motivos para você votar, mas era um voo com L pequenininho, né? Voltar com o seu ex. Esse anúncio foi feito através de Google AdSense, em páginas da internet, aquele banner que é colocado pelo Google, né, e o dinheiro repassado para o proprietário do site. E nós descobrimos que esse anúncio foi custeado por uma organização de governos de Centro-América e Caribe. Levamos essa denúncia adiante infrutífera, não deu resultado algum essa denúncia, embora a gente tenha mapeado de onde veio o dinheiro para patrocinar essa publicação em meio a uma campanha eleitoral que proíbe recursos estrangeiros. Entendo eu que a campanha de 2022 fica muito clara essa interferência, né? Eu acho que é muito evidente, né, que houve essa interferência. Nós estamos aguardando essas comprovações que ele vai trazer, mas tem um ponto interessante também, que os Estados Unidos já consideraram Carvajal também
como ele mesmo sendo a prova das coisas que aconteceram. A voz dele como testemunha, o testemunho dele como prova. Acho que fica melhor, mais claro assim. Independente até de documentos. As declarações dele, por causa da posição que ele ocupou, né, que foi tanto de deputado federal, que ele foi da Venezuela, ele foi diplomata da Venezuela, ele foi general, ele teve mais algumas posições todas, né, no comando. Então, isso, e já tivemos informações que foram consideradas provas unicamente pela declaração e pelo que ele contou, mesmo sem apresentar documentos. Então, a gente não sabe como serão tratadas as próximas informações que virão. Elisa, e dentro das perguntas, vou para o jornalista aqui, para a jornalista, né? Dentro das questões que, entendo eu, que nessas 5, 6 semanas de aguardo, de espera, de ok para que você pudesse conversar com Hugo Carvajal, das perguntas que você fez, ele conseguiu responder todas as questões, ele foi assertivo em todas, ele passou ali, tentou tergiversar em algumas delas. Qual é a tua avaliação diante do trabalho que você teve na elaboração das perguntas e das respostas que você obteve? Ele é uma pessoa, né, ele tem 63 anos, ele é uma pessoa muito experiente e é uma pessoa inteligente. Muito inteligente. Então, assim como eu estava procurando ler cada palavra que ele me dizia, cada informação que ele passava, eu percebi que ele também estava lendo as perguntas que eu estava fazendo, não apenas no sentido jornalístico, ele estava fazendo os cálculos, né, sobre o que ele iria falar e como ele iria falar. Então, nós conversamos sobre as questões de corrupção aqui do Brasil, da América Latina, e ele foi assinando embaixo e dando algumas explicações, né, dos motivos e das razões por que toda essa estrutura, né, na América Latina se fortaleceu tanto, né, ele liga tudo isso não apenas ao Fórum de São Paulo no sentido político, mas também aos grupos terroristas. Né, ele fala que Hamas, Hezbollah, o próprio Irã, todos eles são suporte, né, desse Foro de São Paulo, dessas pessoas que atuam no Foro de São Paulo. Ele liga claramente isso. Para nós faz muito sentido, porque nós temos aí o Celso Amorim que defende Hamas, então está claríssimo, né, toda essa posição. E ele foi se aprofundando muito nessa questão toda política. Nas questões de crime, que foram como essas que eu perguntei, onde está esse dinheiro, como que foi exatamente os recursos enviados, como é que a PDVSA funcionava. Então, nas questões criminais, digamos assim, foram as questões que ele pediu para responder depois e que daí deu tempo, mas as questões políticas foram as respostas que ele foi dando e explicando muito bem, o que nós já sabemos bastante, né, e foi importante apenas para que ele desse o posicionamento dele neste momento. Elisa, em algum momento você também disse que Carvajal já tem ciência do que acontece no Brasil, inclusive sobre ações do ministro Alexandre de Moraes. Algo que leve alguma delação, colaboração de Carvajal, também fazendo citação sobre o Poder Judiciário brasileiro? Bom, ele tem uma visão muito clara, né, dessa conexão, né, com o Judiciário, porque na Venezuela foi totalmente corrompido esse poder. Né, 100% foi totalmente corrompido, assim como foi a área militar, o braço militar do governo. Então, para ele, está muito claro, muito evidente que o governo Lula é o responsável por corromper, né, a Suprema Corte do Brasil e está por trás aí de toda essa movimentação que está acontecendo do Alexandre de Moraes. Então, para ele está muito claro que não existe nenhuma separação, é igual na Venezuela, é tudo junto, é tudo misturado, não existe independência alguma. Então, é isso que ele insiste. Elisa, acho que voltando no tema do dinheiro da PDVSA, do narcotráfico, acho que é uma questão central. Eu queria que você passasse para a gente mais detalhes. Há uma distinção, por exemplo, do dinheiro que seria encaminhado a líderes a eleições do narcotráfico ou somente
da PDVSA, ou na verdade eles se misturam, é um dinheiro do narcotráfico ali que alimentava a PDVSA também? Tem como fazer essa distinção, o que é dinheiro de narcotráfico e PDVSA, ou não? Eles se completam, porque aonde eu quero chegar, se realmente aqui na ponta para as campanhas, se o dinheiro que veio era da corrupção da PDVSA, ou se na ponta aqui no Brasil eles receberam dinheiro indiretamente ou diretamente do narcotráfico. Olha, ao que me parece, né, pelas coisas que ele tem falado e pelas descrições, tanto que ele fez no passado, que ele fez agora, foi a própria PDVSA, né? Ele não trouxe nenhuma informação de que seria direto do narcotráfico, né? Embora a gente possa suspeitar aí, porque está tudo muito, né, muito mesclado, né? Veja só que nós temos toda essa questão do PCC que chegou aos Estados Unidos via toda essa articulação aí com o trabalho do Cartel de Los Soles, né, que é venezuelano. Então, assim, tem aí um caminho, mas ele não chegou a esse ponto, pelo menos nós não nos aprofundamos nesse aspecto, né, se há distinção entre esse dinheiro que chegou ao Brasil. Ele fala que é a PDVSA a princípio, mas não sei se as investigações vão mergulhar, né, acredito que sim, acredito muito que sim, e revelar que a PDVSA ela veio em função de uma retaguarda do narcotráfico. E ele cita mais alguma autoridade, Elisa, além do Lula? Ele cita ministros, ele cita políticos brasileiros, ou se ele foca mais no Lula? Essa foi uma pergunta que eu também me interessei em fazer, se tinha outros nomes do Brasil, especificamente, além do Lula, né? Mas ele não me deu resposta sobre isso. Elisa, ao mesmo tempo, você na condição de jornalista, você enviou todas as questões ou isso foi acontecendo de maneira homeopática ali, uma pergunta por dia? Foi uma conversa direta. Né, que eu perguntava, ele me respondia, foi assim. E você foi bem diferente da experiência em Madrid, né, que eu entreguei todas as perguntas para a advogada e aguardei ver o que ele iria me responder. Aqui, dessa vez aqui nos Estados Unidos, foi direto com ele e foi uma conversa. Perfeito. E você entende que você atingiu os teus objetivos? Essa missão, essa tua conversa já foi concluída ou ela ainda está acontecendo? Bom, eu, assim, vou continuar esperando que eu tenha uma resposta, né, direta para mim. Não sei se isso vai acontecer, né, porque agora já foi dado esse passo super importante aí, que ele colocou, né, o Lula e PDVSA na história enfim, não sei se eu vou obter essas respostas, se ainda será do interesse dele, mas eu espero que sim, torço para que sim. E Elisa, você já escreveu um livro sobre o assunto, acho que a pessoa que mais se debruçou sobre o assunto. Sobre essa entrevista que você fez com o Carvajal, você tem algum material que você vai expor? Pensa em escrever um novo livro, em publicar as perguntas e respostas? Como é que você vai trabalhar além daqui? Porque é a primeira vez que eu vi uma entrevista da Elisa tratando desse assunto. Posso estar enganado, mas há uma intenção de fazer um documentário? Como é que você vai trabalhar essas informações, Elisa? Pois é, eu realmente tenho pensado também nisso, né? Como que eu posso organizar, se eu organizo um novo livro, não sei se as pessoas vão ter o interesse novamente sobre esse assunto, mas eu penso em organizar, eu tenho as informações, tenho documentado, né, essa entrevista aqui de Nova York, e eu acho que é uma coisa muito válida, muito interessante, mesmo para a gente entender, né, que história do Brasil é essa, né, que nós estamos, assim, descobrimos há poucos anos que existe toda essa estrutura por trás, que houve mesmo um sequestro de poder, né, no nosso país, no nosso continente, e como isso aconteceu. Agora, nós estamos aí caminhando para um desfecho, e tomara que tenha mesmo esse desfecho, tomara que o acordo de delação dele se conclua em certo momento e o que precisa ser feito aqui na América Latina possa ser concluído, né, com uma grande vitória. Mas não é algo
muito rápido, né? É sempre tudo a longo prazo. Por exemplo, os Estados Unidos poderiam ter derrubado o Maduro assim que o Trump assumiu, com todas as informações, mas lá se foram 10 meses de ação, né? Nós estamos aí já no 10º mês do governo Trump e agora, e as coisas foram aos poucos, escalando aos poucos. Agora nós estamos enxergando um fim para esse governo ditatorial da Venezuela, mas não foi algo automático. Há uma estratégia por trás disso e obviamente tem que ser muito bem pensada, né? Sim. Agora vai começar com a Colômbia, né? Então nós vamos ver quanto tempo vai durar. Será que vai ser menos tempo que durou a Venezuela? Será que vai ser mais rápido? Ou será que também teremos alguns meses aí de trabalho? E na sequência, o que tudo indica é o Brasil. E Elisa, é exatamente nesse sentido que eu vou. A prisão do Maduro, o que pode significar para esse sistema no Brasil? A prisão do Maduro, entendo eu, que implode o sistema no Brasil, porque se já há um atrelar, se já há uma união, né, de toda essa esquerda sul-americana, e agora a gente entende de onde vem o dinheiro, financiou campanha, eu entendo que Lula está muito preocupado com essa prisão, porque será prisão de Maduro, né, Elisa? Assim, a hora que o Maduro cair definitivamente, né, que ele sair do poder, as coisas no Brasil vão mudar muito, vão mudar muito. O cenário político vai mudar, mesmo que não seja, né, no dia seguinte, mas assim, quase imediatamente as coisas vão mudar muito. Por quê? Porque as pessoas vão, muita gente da esquerda vai pular fora do barco por ver o que aconteceu na Venezuela. Então, isso vai mudar muito o cenário político do Brasil. Eu tenho certeza disso. Bogo, mais alguma questão? Não, e só um detalhe, os Estados Unidos, né, se quisesse o Maduro morto, como aconteceu com o Saddam Hussein, com o Gaddafi, Bin Laden, né? Mas não, ao que tudo indica, os Estados Unidos querem o Maduro vivo, né? E possibilitando até uma delação premiada do Maduro. Imagina o Maduro vivo e colaborando com as autoridades americanas, entregando todo o foro de São Paulo. Imagina Elisa Robson ouvindo o Nicolás Maduro e contando pra gente, Elisa. Sim, eu acredito realmente que vai chegar a esse ponto. Porque o Maduro, ele já tentou negociar negociar uma situação melhor, entregando informações em um outro momento. Os Estados Unidos disseram não. Recentemente, no desespero, ele também tentou entregar um monte de coisa ali para o Trump disse não. Então vai ter um momento exato, quando o Maduro não tem mais, digamos assim, saída, aí os Estados Unidos vão sentar para negociar com ele. Elisa, aí a coisa vai ficar feia, muito feia para o Brasil, para o governo do PT. Eu acredito. Por que a tua escolha de tentar buscar a verdade através de Hugo Cavadial? De onde nasce a tua luta por ouvir, vou para Madrid, vou ouvir nessa circunstância, vou me submeter a isso, o livro, vou ser perseguida, agora essa história. De onde nasce o teu desejo de apurar o ocorrido a partir de Hugo Cavadial? Bom, quando eu fiquei sabendo dessa história, eu achei que era uma coisa assim, extremamente importante em função de ser intercontinental, né? Não era uma coisa que fosse pontual. Então, se isso pesa, né, e pode mudar os rumos de um continente inteiro, né, o impacto na estrutura mundial de poder também é muito grande. E nós somos cristãos, né, Pitolio? Eu sou uma pessoa cristã. Então, para mim, quando tocou nesse ponto de buscar a verdade, eu acho que foi algo que mexeu muito comigo, né? De realmente ir atrás do que era o certo, do que era o verdadeiro, né? Então, o principal ponto, ou seja, o ponto mais profundo de tudo isso, é realmente o fato de eu ser uma pessoa cristã e acreditar de que nós temos uma missão aqui, nós temos um papel importante que nós temos que cumprir e tomar consciência, né? Qual é o potencial que Deus me deu e para que ele vai servir. O ponto mais profundo de tudo isso é esse meu pensamento. E Elisa, ele confirma para você na entrevista que o Maduro seria o chefe do cartel de Los Soles, ou pelo menos integrante desse cartel? Ele chega a passar essa questão enfaticamente para você? Sim, o Maduro sim, com certeza.
E ele é o chefe principal, né? E ele coloca, inclusive, o Maduro numa posição não só em relação ao cartel de Los Soles, como em relação ao todo o Foro de São Paulo. Ele diz que é o Maduro que financiou, assim, o principal financiador de toda a estrutura do Foro de São Paulo. E a gente sabe de onde vem o dinheiro, né, Elisa? A gente pode concluir com muita tranquilidade, intuitivamente, de onde vem o dinheiro, né? Sim, exatamente. Elisa, mais alguma coisa que você queira colocar daquela conversa que tivemos no sábado? A conversa foi muito interessante. Permite eu contar, Elisa, como foi? A Sim. Elisa disse que tinha algumas coisas sobre a conversa de Carvajal, mas achava muito perigoso, né, eu estando no Brasil, e a minha resposta foi para ela assim, topo, que horas, né? Não foi assim, Elisa? Eu fiquei um pouco preocupada, né? Porque eu sei como as coisas estão no Brasil, né? As pessoas abrirem espaço para este assunto, né? Se quer comentarem, eu fiquei um pouco preocupada. Mas o Pitoli é muito corajoso, muito corajoso. É falta de juízo mesmo, viu, Elisa? É falta de juízo. Não, na verdade, porque onde a gente vai encontrar espaço para discutir dessa forma essa questão? A gente precisa escancarar. Exato. Eu preciso valorizar a tua coragem aí também, que teve a tua vida toda alterada em função de uma decisão que você tomou ali de buscar a verdade. Se você não tiver o nosso apoio, quem lhe dará? Então a gente está aqui para isso, viu, Elisa? E suas redes, Muito Elisa? obrigada. Suas redes ainda estão bloqueadas? O Xandão não liberou? O X não, né? O Twitter lá não, tá bloqueado ainda, e ele ainda tá ameaçando o Elon Musk lá das $20 mil por dia de multa se ele liberar a minha voz no Twitter. Mas no Instagram tá lá Elisa Robson DF, tô atuando, e no Facebook também, Elisa Robson. O teu Elisa é com S, né, Elisa? Com S. Elisa Robson DF no Instagram. Elisa, você sabe, eu estou à disposição. A gente está junto, não tem como. O nosso objetivo é um só, é um Brasil livre disso tudo, e passa pela tua coragem e pela disposição da gente contar o que você está fazendo aí. Pode contar com a gente, viu, Elisa? Muito obrigada, eu que agradeço demais. Todo o apoio sempre aí, Pitoli, você e sua equipe, né, as pessoas que trabalham junto com você, eu volto a repetir, são muito corajosos também, e eu fico muito feliz sempre de poder colaborar com vocês. Muito obrigado. Elisa, boa semana. Obrigado para vocês também. Jornalista, tchau, tchau. Elisa Robson conversando conosco.